Olá, boa noite. Eu sou Emanuela Isabel e está começando o seu Rede Alto Tietê News. A OTAN nomeia o Mark Rutte como próximo secretário-geral. O premier conservador de 57 anos vai assumir o cargo no lugar do norueguês Jens Stoltenberg, que comanda a aliança militar desde 2014. Mark Rutte é o governador da Holanda desde 2010 e atualmente é o líder com maior longevidade da Europa. Apesar de alguns países do leste europeu, como a Hungria, Eslováquia e Romênia, terem resistido inicialmente à escolha dele de assumir o cargo, Mark venceu a votação de forma unânime, recebendo 32 votos de membros da organização. Ele vai assumir o cargo no dia 1º de outubro. E um caminhão que transportava o ácido clorídrico tomba na rodovia em Suzano. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira no quilômetro 66 da rodovia Indi-Tibiriçá. Segundo testemunhas, o veículo foi fechado por um carro que saía de uma via municipal. No local, a Polícia Militar Rodoviária isolou o trânsito e desviou o fluxo para outra rua. Foi necessário acionar os bombeiros e a CETESB para avaliar a carga, pois, se houvesse o risco de ter um vazamento, o ácido poderia contaminar um córrego próximo à região. No momento, o trânsito da região já está normalizado. A GCM de Suzano localizou 2 motos roubadas. Olha só, o caso aconteceu na noite de sexta-feira e na madrugada de sábado, no Jardim Saúde e no Boa Vista Paulista. A primeira ação aconteceu durante o patrulhamento. Num certo momento, os agentes viram uma moto em uma área de mata. Os guardas entraram na vegetação e 2 indivíduos fugiram. A moto se tratava de uma Kawasaki Versys de cor verde, que estava sem placa de identificação e com queixa de roubo. Já no sábado, a Romo trafegava pela estrada do Pinheirinho quando notaram uma Honda CB Twister preta abandonada na via. Ao realizar a consulta dos dados, constataram que o veículo havia sido roubado. As motocicletas foram devolvidas aos proprietários e o caso foi apresentado na Delegacia de Polícia da cidade. Ferraz de Vasconcelos abre inscrições e renovações de cadastros do Unilivre. O projeto concede passagem municipal gratuita aos estudantes universitários. Os interessados devem morar ou trabalhar pelo menos a 1,5 km de distância da faculdade ou do ponto de interligação com o transporte público. Estar devidamente matriculado e com frequência na instituição pública ou privada com aulas em regime presencial. O benefício vai ser concedido apenas aos estudantes residentes no município e que devem apresentar declaração de matrícula ativa, ser inscrito no CadÚnico e com renda familiar de até R$ 178 por pessoa. As inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de julho. Os interessados devem acessar o site que está aparecendo aqui na tela para vocês. E no próximo bloco tem curso de informática em Suzano. E mais, moda e economia com Marcos Vinícius. Fique aí que é rapidinho, já seu Rede Alto Tietê News está de volta. Quiromed é uma empresa inovadora e especializada em manutenções de equipamentos hospitalares. São diversas soluções para sua clínica, laboratórios e hospitais. Tem foco em manutenção e comercialização de produtos médicos e dispõe de uma estrutura de última geração e laboratórios altamente tecnológicos, tendo como principais segmentos a urologia, ginecologia, laparoscopia, cirurgia geral, ortopedia e coluna. Precisa de equipamentos hospitalares de altíssima qualidade ou está buscando uma empresa que faça manutenção preventiva ou corretiva dos seus instrumentais endoscópicos ou eletrônicos? Conte com a Quiromed. Quiromed, equipamentos e soluções hospitalares. Comunicação multiplataforma. Conheça a nova era da comunicação. A Rede Alto Tietê traz para você uma estrutura completa para publicidade. Canal de TV na Claro, com transmissão ao vivo pelo YouTube também. São mais de 400 mil telespectadores só na TV, nas 11 cidades do Alto Tietê, principalmente das classes econômicas A, B e C. Também contamos com mais de 10 podcasts com temas variados e um time campeão de apresentadores para vídeos de varejo. Conteúdo de qualidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Invista em uma rede de mídia completa. Coloque sua empresa na Rede Alto Tietê, a nossa TV.
Poá oferece curso gratuito de fabricação de pizzas. A iniciativa garante qualificação profissional para o público empreendedor em parceria com o Senai. Ao todo, serão oferecidas 12 vagas por horário. O curso vai ser ministrado de 1 a 16 de julho em 2 horários, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. E no final, os participantes vão receber um certificado de conclusão. As inscrições podem ser feitas presencialmente na Casa de Curso Centro. Os interessados devem levar cópia do RG, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis no ato da inscrição. A Casa de Curso Centro fica na Avenida Vital Brasil, número 307, na Vila Açoriana. E Suzano oferece 40 vagas em cursos de informática. O objetivo do curso é garantir aos munícipes uma qualificação profissional com certificação garantida. Serão disponibilizadas oportunidades para moradores da cidade com 16 anos ou mais, e a previsão é de que a formação tenha início no dia 22 de julho. A formação terá duração de 100 horas e os interessados devem realizar a inscrição online. As atividades vão ocorrer em 2 turmas, sendo uma para o período da manhã, das 8 ao meio-dia e 10, e a outra à tarde, da 1 às 5 e 10 da tarde. E as aulas acontecem na sede do SASP, que fica na Rua General Francisco Glicério, número 1334, no centro. O link para realizar sua inscrição está aparecendo aí na tela abaixo. E vamos de previsão do tempo. Hoje o dia amanheceu com nuvens dispersas e clima fresco. Durante o dia as temperaturas tiveram um aumento. Não temos previsão de chuvas. Então vamos ver se amanhã vai repetir o clima de hoje. Na quinta-feira o dia se inicia nublado e clima frio. Durante a tarde o sol aparece entre nuvens. Não temos previsão de chuvas. Mínima de 14 graus em Mogi e máxima de 25 em Arujá. Você sabe o que é investimento em fundo imobiliário? Marcos Vinícius te conta tudo no Modo Economia de hoje. Então, Marcos Vinícius, tira nossas dúvidas. Está no ar mais um Modo Economia com o Marcos Vinícius. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, um prazer mais uma vez. Bom, hoje a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente já vem falando, né? Sobre tipos de investimentos, tudo. E hoje a gente vai falar especificamente sobre fundo imobiliário. Exatamente. É uma forma de investir em imóveis com um custo mais baixo. Explica para o pessoal, nossa, mas eu vou investir em imóveis, em mais de imóvel, como é que funciona? Na verdade, são cotas que você consegue adquirir de fundos de investimento, onde esses fundos de investimento têm aplicação em imóveis ou em títulos de dívida ou em outros fundos, como a gente vai detalhar um pouco mais. Então, assim, a pessoa que tem vontade de investir, mas ela tem seria um tipo de fundo mais conservador, que alguém que tem aquele perfil mais, não quero me arriscar tanto, ela pode investir? Como a gente vem falando, é sempre importante você ter uma clareza do porquê que você está investindo. Sim. E como fundos imobiliários, apesar de não oscilar tanto quanto as ações, ainda é renda variável. Então hoje a gente está num cenário de juros altos, isso está refletindo nos fundos imobiliários, eles estão em baixa. Então se você coloca todo o seu dinheiro sem essa clareza do porquê, qual o objetivo, pode ser que você comece a perder, se desespere, queira resgatar esse dinheiro e realmente acabe perdendo. Então a ideia realmente é você analisar e ter uma clareza do porquê que está investindo e sempre com esse olhar de médio e longo prazo. Sim, existem alguns tipos de fundos que a gente já falou algumas coisas aqui daquele resgate mais rápido, né? E tem alguns que você precisa lhe deixar um pouquinho mais de tempo. Então, esse seria aquele dinheiro que você não está precisando para agora, né? Que você tem uma reserva ali que dá para usar e deixar um pouco de mais tempo, saber que vai dar, então, algumas oscilações, né? E não se desesperar e tirar. Exatamente, como a gente falou em outros programas e a gente vai falar também depois de uma estratégia mesmo de investimentos. Então a ideia nos fundos imobiliários é você ter uma parte do seu patrimônio em imóveis e você receba dividendos, que é a distribuição de lucros mensalmente. É uma forma de você construir renda passiva, tá? E aí tem 3 tipos de fundo imobiliário. Tem os fundos imobiliários de tijolo, que é o mais conhecido, onde dentro dos fundos imobiliários de tijolo tem os fundos imobiliários de shopping. Então você consegue virar sócio de shoppings, comprar cotas de sócio de fundos imobiliários de shoppings. Tem fundos de fundos, que é um fundo que investe em outros.
Então, através de um título, como se fosse uma cesta, um título você consegue investir em 5, 6, 10 outros fundos imobiliários. Tá? E tem os fundos de papel, que são atrelados à dívida. Ah, entendi. Tá? Então, tá atrelado a empréstimo com garantia, a certificado de recebível imobiliário, outros tipos de dívida atrelado a imóveis. Tá? Dentro dos fundos imobiliários de tijolo, tem os de shopping, tem de laje corporativa. Então, imagina, você vai para o centro de São Paulo, aqueles prédios comerciais bonitos, espelhados. Aquilo a gente chama de laje corporativa. Então, você consegue virar sócio desses lugares. Que legal. Tá? E tem também em tijolo a parte de galpão logístico que você consegue investir. Que tem bastante, né? Agora. Que tem bastante. E aí tem os fundos de papel atrelado a dívidas, empréstimo com garantia, certificado de recebíveis imobiliários. E aí dentro dos fundos imobiliários você consegue diversificar em fundos de papel, fundos de tijolo, onde você consegue ter esses que a gente falou, ou também comprar fundos de fundos, onde através de um você acessa vários outros. Dentro desses 3, tem algum que é considerado mais arriscado? Algum que não tem tanta variação? Por exemplo, nesse momento de juros altos, os fundos de tijolo acabam refletindo, sendo mais afetados. Por quê? Juros altos, a gente sabe que as empresas deixam de investir tanto, não tomam tanto crédito. Sim. Por conta disso, acaba realmente muitas vezes não se mantendo num local, num shopping, numa laje corporativa, ou por conta dos juros altos, subiu também muito o preço dos aluguéis. Então, muitas empresas também acabam não conseguindo alugar ou procuram lugares menores. Então, esses juros altos refletem ali nos fundos imobiliários. Então, quem vai investir em fundos imobiliários, é bom dar uma olhada no cenário econômico de uma forma geral antes, né? Sim, como a ideia é diversificar quando você investe, você está exposto um pouco a fundos imobiliários, porque como o brasileiro ele não está acostumado a investir, sempre quando ele vai investir, ele está olhando a todo tempo. Então ele olha sempre o curto prazo, cai um pouco, ele já fica preocupado. Já fica, Se subir R$2, ele não valoriza tanto. Agora, se cair 5, ele fica muito preocupado. Sim. Então, por isso que a ideia, que é o que a gente vai falar a seguir, é analisar para você ter mais segurança e, lembrando, né? Você vai colocar uma parte menor do seu patrimônio na renda variável. Então você consegue, como a gente fala, né? Você vai pisando aos poucos. Você molha o pulso, e aí você molha a nuca, aí você vai indo aos pouquinhos, não entra de cabeça. Exato. Bom, então no próximo episódio você vai dar um panorama das estratégias ali de investimento para quem está aí na dúvida, então, né? Sim, no próximo a gente vai falar disso. E hoje a gente vai mostrar como selecionar os fundos imobiliários, aonde procurar, para começar a entender mais aonde eles estão investindo, para você realmente já começar a ter segurança de, às vezes sobrou lá R$50, você quer testar, você consegue comprar alguns fundos imobiliários com esse valor. Então já vamos entrar nesses detalhes. Como que a pessoa ela faz para entrar nesse fundo imobiliário? Certo. Tem alguns sites que você consegue analisar ele. Então tem lá Investidor 10, Fundamentos, FIIs, Funds Explorer. Acho que o pessoal depois coloca aqui embaixo para ficar mais fácil. E o Investing. No Investing você coloca o ticker ou a sigla do ativo. Você consegue ver notícias dele. Tá. Então você consegue ver, por exemplo, qual que é a perspectiva para os próximos meses, próximo ano, se é positiva, se não é. Se está em queda, às vezes já tem uma notícia ali. Te dá um norte, então, para você. Já te dá um norte. E aí você entra, por exemplo, no Funds Explorer, que ele é o mais completo, onde você consegue acessar nele, vai aparecer na tela de vocês um passo a passo, onde você vai acessar lá ranking dos fundos imobiliários. Tá. E aí, por que é legal esse Funds Explorer? Você consegue filtrar como se fosse uma planilha de Excel. Então, os pontos que a gente vai colocar aqui para analisar, você consegue filtrar, vai ficar menos informação e mais fácil de você analisar. Que legal. E aí, as informações que são mais importantes ali na hora que você olhar o ranking, como está mostrando na tela de vocês, e aí abrir o ranking, ele vai estar por ordem alfabética, vai ter lá o ticker, o segmento, se é de papel, se é de tijolo, aonde investe, e várias outras informações à frente. Então, vocês vão filtrar aqui onde eu estou mostrando e vão selecionar algumas informações. Então, primeira informação importante, liquidez. Tá? Liquidez é o número de negociações que rola ao longo do dia. Então, isso te dá a segurança para você comprar esse ativo e se você precisar vender, você consegue resgatar ele rápido. Tá? Então, por exemplo, você vê lá um ativo com 100 mil de liquidez, o outro com 500 mil, o mais interessante é o de 500 mil. Isso. Tá?
E todos esses pontos que a gente vai colocar, você não analisa ele sozinho, sempre em conjunto. Tá? Porque você olha um, tá muito bom, e no outro não. Tá? Então, olhou liquidez, olha patrimônio líquido, que também é importante. E aí a gente vai olhar valor patrimonial, que é quanto o mercado precifica esse ativo. Então você já vai conseguir ter uma noção pelo preço que está sendo negociado e pelo valor patrimonial, se ele está abaixo ou ele está acima. Tá? E para ficar mais claro isso, tem uma coluna que chama preço barra VPA, que é preço versus valor patrimonial, onde você vai conseguir de uma forma simples, se ele estiver acima de 1, significa que esse ativo está sendo negociado acima do valor patrimonial. Ou ele está mais caro, ou o mercado ainda não identificou que é um potencial de crescimento desse ativo. Se ele estiver abaixo de 1, pode ser uma oportunidade de você comprar barato. Tá? Não significa que é ruim, significa que pode ser uma oportunidade de você comprar barato. Aí tem as demais informações ali para você estar filtrando, dividend yield, que ali vai estar em percentual. Dividend yield é o percentual do valor desse título que você vai receber de dividendos mensalmente. Então, para simplificar, se está valendo 10 e tem 1% de dividend yield, você vai ganhar 10 centavos todo mês de dividendo. Tá? E aí é legal não olhar só o dividend yield. Dividend yield, se ele estiver acima de 0,8, acima de 1%, já é uma ótima rentabilidade ao mês. Tá? Então, pegar de 0,8 para cima é uma excelente média para você ter. Olha o dividend yield, a média acumulada dos últimos 12 meses e olha o dos últimos 12 meses para ver se esse dividend yield não foi um fato isolado que ele pagou mais. Então, olha o histórico e na próxima tela que eu vou mostrar para vocês, ele mostra um gráfico do histórico do dividend yield. Você consegue saber se esse ativo está sendo consistente no pagamento ou não. Se ele está sendo consistente, significa que ele está gerando lucro. Então, isso é positivo. Tá? Então, analisamos o dividend yield. A gente olha também PL, que é preço sobre lucro, que é quantas vezes o lucro desse ativo está sendo negociado esse fundo imobiliário. Então, por exemplo, ele está sendo negociado a 10, está com PL de sendo negociado a 10, está com PL de 5, significa que ele está tendo um lucro por cota de R$2. Quanto maior é o PL, melhor. Então, significa que ele está dando mais lucro. Então, acima de 10, 15, já começa a ficar interessante. E um ponto importante, quando for fundo de tijolo principalmente, é olhar o número de ativos, porque a gente vai falar no próximo sobre diversificação. Então, se você tem um ativo que uma cota que investe em 2 ativos e o outro que investe em 6, sempre prioriza o que tem mais. Tá? E olhar a vacância. Vacância nos fundos imobiliários de tijolo é o espaço físico. Então, por exemplo, se você tem uma cota onde tem uma vacância de 20%, ela tem muito espaço ocioso. Então, isso não é tão bom. Então, o ideal é que essa vacância esteja próxima de 5%. Tá? Analisou esses pontos, filtrou. Agora, você escolhe o ativo para você dar uma olhada, que mais te interessou. Vai anotando ali todos os pontos que a gente colocou e qual que ficou melhor e foi atendendo todos esses pontos. Clica nele, vai aparecer mais detalhado todas essas informações. Vai ser mais visual para você ver. Você vai conseguir ver o gráfico histórico de preço. Então, se ele está em baixa ou ele está em alta, você consegue ver, filtrar por período, 2 anos, 5 anos ou menos. Tá? Ele dá um comparativo também com a poupança. Se você estivesse investindo nesse fundo versus poupança, onde você estaria ganhando. Tá? Mostra qual que é a descrição do fundo, aonde que ele investe, todos os detalhamentos dessas informações que a gente falou. E lá embaixo, ele tem as informações relevantes, que são compras, aquisições que acaba fazendo ou venda de algum ativo. Ele tem um relatório gerencial. O relatório gerencial ele é bem importante. Você vai clicar, ele vai abrir, ele mostra em detalhes como que está esse fundo imobiliário. Quem administra, aonde que eles investem, quem são os clientes, quanto tempo de contrato tem esse cliente. Então, por exemplo, você olha lá, um grande banco administra, ponto positivo. Você olha lá, grandes empresas são clientes, com contrato longo, ponto positivo. Então, você vai juntando tudo isso e você tem mais segurança para você realmente poder investir. Tá? Isso. Bom, se você perdeu alguma orientação, vai ter o vídeo, vai ficar sempre no YouTube, porque aí a pessoa vai voltando e vai fazendo os passos, seguindo direitinho do jeito que você falou, né? Sim, pode parecer um pouco complicado, mas se você voltar no YouTube, você consegue. E um ponto importante, você faz isso uma única vez, que é quando vai comprar. E por você já ter analisado, você tem segurança de acompanhar
uma vez por mês ou a cada 2 meses esse ativo. Então, a ideia é você investir um pouquinho de tempo agora e depois você ficar mais tranquilo e aplicar mensalmente nesse ativo. Isso. Muito legal, Marcos Vinícius, porque, assim, fundos imobiliários é um assunto que as pessoas... já ouvi falar, mas não sabe bem o que é. Então, acho que agora está bem explicadinho os tipos direitinho e o passo a passo, a pessoa se interessou, tem aquela reserva, o passo a passo direitinho explicando como fazer, né? É uma análise fundamentalista que vai dar segurança para o pessoal realmente investir e não é na primeira queda que já vai tirar o dinheiro. Não, com certeza. Escuta essa parte, porque desesperou, teve uma pequena queda ali, não. Espera, porque é aquele investimento tipo de médio e longo prazo, né? Vai analisando. Exatamente. Começa a pingar pouquinho de dividendo, depois ele vai aumentando. Bom, Marcos Vinícius, semana que vem você está de volta aí para falar um pouquinho de estratégia de investimento, né? E até o próximo Moda Economia com Marcos Vinícius. E no próximo bloco tem curso de informática em Suzano. E mais, o Dr. Bactéria tira todas as suas dúvidas sobre saúde. 2 minutinhos e já o seu Rede Alto GT News volta. Olha, francamente, estamos aqui para fazer uma grande oportunidade para você. É verdade, aguarde. Tá vendo? Você conhece esse cara que eu imitei? Quem não é visto, não é lembrado. Eu quero te convidar a estar aqui no Rede Motors, divulgando a sua empresa, sua prestação de serviço, seu centro automotivo. Eu aguardo por você. Quem quer carro? Oi! A Rede Alto Tietê chegou em Guarulhos e com esse novo espaço totalmente estruturado, os podcasts invadiram a TV. É isso aí, agora a Rede Alto Tietê também tem podcast. O estúdio de Guarulhos foi totalmente preparado para receber você que quer fazer o seu podcast, além de um YouTube prontinho para você, o Pod na Rede. Um espaço para quem gosta de ouvir aí os podcasts da região do Alto Tietê. E agora você já pode conferir os assuntos que estão rolando por lá, sobre esporte, maternidade, empreendedorismo, celebridades, mas falta você também. E além disso, o seu podcast tem espaço reservado no Pod na Rede, além de passar na TV Rede Alto Tietê. Tá esperando o quê? Traz seu projeto pra gente e venha fazer parte da Rede Alto Tietê, a nossa TV. Poá realiza o Bazar Solidário nesta quinta-feira. O objetivo é distribuir as peças de roupa arrecadadas por meio da campanha do agasalho nesse ano. O bazar terá início às 10 horas da manhã e seguirá até às 2 da tarde. E segundo a organização, cada cidadão vai poder escolher livremente os itens nas araras disponibilizados no local e escolher sua vestimenta ou para os integrantes da família, de acordo com a necessidade. Cada pessoa pode escolher até 5 peças. A ação será no CRAS Calmon Viana, que fica na rua Alfredo Diniz, número 50, e no CRAS São José, que também fica na rua Águas de São Pedro, número 411. Também será possível efetuar doações nos locais. O Sesc Mogi recebe família Burg nesse sábado. No espetáculo Mistérios, a curiosidade e a magia passeiam pelas mãos de uma dupla de mágicos muito atrapalhados. Em divertidos truques de adivinhação e desaparecimento, essas figuras prometem magnetizar crianças e adultos nesse espetáculo de magia cômica. O espetáculo acontece na tenda do Sesc a partir das 4 da tarde. E ainda nesse sábado, lá no Sesc de Mogi, também tem o show Hamlet cancelado. Esse espetáculo é o segundo da mostra de Um no Mundo. A peça conta a história de um figurante daquela que seria a maior montagem do show Hamlet que iria acontecer em sua cidade. Ele ficou inconformado com o cancelamento da peça e que sonhava participar e decidiu construir por conta própria sua adaptação dessa grandiosa montagem que não ocorreu, oferecendo sua pequena versão da maior obra teatral já escrita.
Hamlet, antes de morrer, diz que o resto é... O show é gratuito e acontece no galpão do Sesc a partir das 7 da noite. E para assistir é preciso retirar o ingresso na loja do Sesc 1 hora antes do show. O Sesc fica na rua Rogério Tácula, número 118, no bairro de Socorro. E você sabe como guardar cobertor e casaco adequadamente? O Dr. Bactéria te dá todas as dicas. Então, Dr. Bactéria, conta pra gente. Olá pessoal, aqui é o Dr. Bactéria, tá? Olha, você prepara o fato de você não ter rinite, problemas alérgicos, não é no ano não que você está vivendo, já é no ano anterior, né? Porque no ano anterior, no inverno, você utilizou o quê? Casacos, edredom, utilizou cobertores, né? Então você tem que deixar no lugar que não permita que a umidade entre. Então você manda lavar, acabou o inverno, vou mandar lavar. Ou manda lavar numa lavanderia, ou você lava, se você tiver condições, de secar totalmente. Seca totalmente. Aí vou guardar, porque eu vou ficar quase um ano sem usar, né? Aí você vai guardar, aí a primeira coisa que você pensa, vou guardar num saco de lixo, de plástico. Ou comprei um saco de mandaram um saco todo fechado por zíper, todo de plástico, né? Aí o que acontece? Sabe aquele pão de forma que você deixou em cima da geladeira, que de repente começou a embolorar? Por que ele embolorou? Tinha umidade interna, aquilo começou a evaporar, foi na superfície, voltou para o alimento e embolorou tudo. Vai acontecer se você colocar em sacos plásticos, no teu casaco de lã, no teu edredom, no seu cobertor, vai acontecer isso, né? Os ácaros vão adorar, né? Então o que você faz? Nunca me use sacos plásticos. Sabe o que você vai usar? Aquele chamado TNT, que é o tecido não tecido. Onde é que você compra isso, gente? Ali em lojas, armarinhos, lojas de presente, olha, em papelaria. Você não comprou aquilo um dia para o seu filho, foi levar na escola, viu lá, comprar tanto saco de TNT. Você compra saco de TNT de tudo quanto é tamanho, né? Fechado por zíper. Ou então, se não tiver zíper para fechar, você pega, você compra, coloca lá dentro os cobertores, edredom, tudo, junta tudo e dá um nó, põe barbante, e coloca. Por quê? O TNT ele faz uma troca com o ambiente. Então, se por acaso ainda sobrou um pouco de umidade, né, ele vai acabar trocando, ele vai acabar secando, o que não acontece quando é saco de plástico. O saco de plástico ele vai umidificar tudo, gente, vai criar bolor, né? Então, sempre para guardar todos esses materiais que você não vai usar, vai demorar para usar na tua casa toda, nada de saco plástico, use sacos de TNT. O que é TNT? Tecido, não tecido. E a gente fica por aqui, uma ótima noite para você. E a apresentação desse jornal você já sabe, é sempre cedinho às 7h30 da manhã. Lá no nosso portal você confere todas as notícias atualizadas e no YouTube da TV toda a programação da Rede Alto TT. E se você gosta de podcasts, também tem um Pod na Rede, o YouTube de podcasts da TV. E amanhã a gente está de volta.